nosso programa, com a presença hoje da Raquel Paiva e Silva, assessora contábil. Nós estamos aqui assim, num bate-papo muito gostoso e ela está proporcionando-nos uma aula de cidadania. Presta atenção no que a Raquel está colocando a nível do nosso mundo família. Ela está começando a pátria como se fosse a nossa casa e ampliando para o aspecto territorial e chegando até a globalização. Olha o que Raquel colocou nesse primeiro bloco. Mas eu quero ver a Raquel agora falando um pouco sobre a experiência dela em ONGs. Porque isso para mim também foi uma forma especial de tê-la convidado para o nosso programa. Raquel, como é a experiência de se trabalhar com ONGs? Olha, a ONG que eu trabalhei era uma ONG internacional, né? Ela é patrocinada, ela é americana e tem, se não me falha a memória, em 102 países, alguma coisa assim. E aqui no Brasil, ela faz um trabalho muito voltado aqui para o norte de Minas e para o nordeste do Brasil, né? Aí a gente entra naquela questão seguinte, a visão, como ela é uma ONG americana, uma visão americana de se auxiliar, bem diferente da visão brasileira, né? Tem algumas diferenças, que são as exigências, né? O americano, ele exige para ajudar uma instituição, que a instituição tenha determinadas características e acessos para a criança. Então, ele é um nível de exigência bem mais alto. E com esse trabalho, você começa a perceber o seguinte, que não é só o governo que faz a diferença, né? Na verdade, o governo, o máximo que o governo pode fazer é muito pouco perto do que a gente pode fazer, né? A diferença, às vezes a gente fala assim, ah, mas isso aí é obrigação do governo. É obrigação do governo porque está na Constituição. Mas o governo nunca vai ter condição de fazer isso. Então eu vou simplesmente ignorar que tem uma criança deitada na minha rua, passando fome, porque aquilo ali era obrigação do governo fazer. Eu não gosto do assistencialismo por si próprio, aquela coisa de dar um dinheiro e aliviar a minha consciência. Eu não gosto disso. Falar nisso, você viu que agora vai ter também uma nova Bolsa Cultura? É exatamente isso que eu não gosto, que é paternalismo, né? As ONGs, principalmente as estrangeiras, sejam europeias ou americanas, né? Com os cursos que eu fiz lá fora, com eles, os treinamentos que você vai para outros países para você implantar isso, você percebe o seguinte, eles não dão o assistencialismo que o Brasil dá. Não existe essa coisa de cartão, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Cultura, Bolsa não sei o que, Bolsa Leite, Bolsa... Não. Existe um cadastro onde você fica filiado a uma determinada instituição que tem que prestar conta e é auditada, que aí entrava a minha área, né, a parte contábil, que era devidamente auditada e que ela tinha que cumprir determinadas regras. E aquela criança que estava ali dentro daquela instituição aprendia a um ofício ou a estudar, dependendo da idade dela. Exercia-se, então, a cidadania. A cidadania. Então, ela saía dali independente. Porque hoje a gente cria pessoas dependentes do governo. Você cria um grau de dependência e transforma o assistencialismo em papel moeda de voto, né? As pessoas ficam com aquela coisa politicamente correta que não é isso, não, eu estou ajudando, não, é troca. Quanto mais bolsa não sei o que eu te dou, mais voto eu ganho. Então é troca. Você está fazendo uma venda. Antigamente a coisa era mais descarada. É aquilo que a gente falou. É aquilo que a gente falou. Antigamente você tinha aquele contato direto, então o cara dava camisa, dava cimento, dava... a gente é dessa época, assim, que o pessoal dava esse cimentinho, dava não sei o quê, e o cara fazia um muro da casa do outro. Hoje você dá um bolsa alguma coisa, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê. Então você acha que só inverteu? Só inverteu. Você sabe o que é? Virou uma coisa mais tecnológica, né? Nós evoluímos nisso aí. Como a gente evoluiu tecnologicamente em algumas coisas, nós evoluímos na barganha. Virou um cartãozinho. Então, hoje... não é generalizado, né? Claro, existem pessoas que realmente precisam e que fazem, mas um programa bom, que é interessante do governo, o FIES, é bom, é muito bom, eu tô patrocinando estudo. Agora, por que eu
patrocinar uma situação de excesso de criança? A mulher tem 10, 15 filhos, por que eu não patrocino um projeto de saúde onde eu vou ensinar projeto familiar? Quantos filhos vocês querem ter? Planejamento, né? Que é isso que os americanos, que os europeus, quando vêm para cá, para o Brasil, fazem. Essa é a diferença das ONGs. Né? As ONGs, elas ensinam um ofício. A maioria delas ensinam ofício. Se elas não ensinam ofício, elas são direcionadas a uma espécie de um lazer. Né? O lazer, mas mesmo que seja um lazer, é um lazer estudo. Ele vai aprender um teatro, ele vai aprender uma música, ele vai aprender alguma coisa incorporado naquilo ali, de respeito ao seu colega, de respeito ao espaço do outro, ou seja, ele vai aprender também a ser cidadão. Agora, o que eu estou ensinando quando a pessoa ganha um cartão e vai lá no banco e saca o dinheiro? O que eu estou ensinando? Preguiça, né? Preguiça. Porque aí é mais fácil eu ir lá e assinar o cartão do que eu ir lá e falar assim, olha, vamos aprender um ofício? Todo mundo tem uma habilidade, olha. Deus não deu uma habilidade para um e só coisa ruim para o outro, não. A gente vê gente sem braço, sem perna, sem absolutamente condição de nada e é esportista. Eu morro de vergonha, porque eu tenho dois braços, duas pernas e morro de preguiça de fazer ginástica. Mas eu tenho outras habilidades. Então, assim, todo mundo tem. Todo mundo tem alguma habilidade. Então, dentro dessa concepção de cidadania, você está nos dando uma oportunidade de rever que os nossos valores hoje, politicamente, não estão corretos em termos de não satisfazer a sociedade enquanto evolução das pessoas a nível de ele se sentir cidadão. Eu faço isso porque eu dou conta de fazer. Exato. Eu não recebo isso como esmola. Exatamente. Porque quando você faz isso com esse assistencialismo, você nivela a pessoa por baixo. Você, indiretamente, você está dizendo para ela, olha, você não é capaz. Se você não é capaz, você precisa da minha ajuda. E da minha ajuda financeira, porque você não vai ser nada. Agora, é diferente quando você pega uma organização não governamental, as ONGs, que você ajuda financeiramente. Eu faço a opção de ajudar uma determinada ONG, mas aquela ONG está direcionando aquele dinheiro para um aprendizado daquela criança, para a evolução daquela criança, para criar uma profissão para aquela criança, e não simplesmente para aquela criança ficar recebendo um auxílio e nunca mais trabalhar, ou achar que o auxílio virou obrigação, né? A gente acaba criando aquela coisa assim, aquilo que me é dado de gentileza passa a virar obrigação, né? Então, não ensina a pescar, dá o peixe. Dá o peixe, e aí a pessoa vai ficando cada vez mais com a autoestima baixa. Porque você imagina, você virar para um filho seu e falar, não, meu filho, olha, eu vou te dar a mesada, você não precisa entregar jornal na vizinhança, não, porque a gente tem vergonha, né, de fazer isso aqui no Brasil. Aí vai para os Estados Unidos, entrega jornal, lava vasilha, lava privada de americano e não tem problema. Mas aqui no Brasil a gente não faz, não. Imagina, eu fazer isso de jeito nenhum. Eu vou ser frentista lá nos Estados Unidos, mas aqui de jeito nenhum. Filho meu ser frentista, não. Ele vai para os Estados Unidos. Aí chega lá nos Estados Unidos, você vai lá, você vê o filho do cara lá sendo frentista, mas lá pode. Aqui não pode, não. Então, assim, o que a gente está ensinando para essas crianças? Que é vergonhoso trabalhar? Que é vergonha? Você acha, então, Raquel, que há uma necessidade de fazer uma revisão no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil? Você tem estudado sobre isso? Olha, o Estatuto, eu tenho determinadas coisas no Estatuto, eu admiro muito, que eu acho que precisa mesmo. A gente existem pessoas que abusam das crianças, que usam os filhos como escravo. Isso existe. Tanto existe para radicalismo para um lado quanto para o outro, né, Ione? Mas a média é que quando a pessoa fala de estatuto, aí você fala assim, o menor aprendiz, não sei o quê. Aí entra aquela velha briga. Não pode trabalhar, não deve, não faz, não sei o quê. Aí eu viro para você e falo o seguinte, desde que eu me entendo por gente, eu nunca trabalhei formalmente, mas dentro da minha casa, tudo era dividido. Eu tinha minhas obrigações em casa, as minhas irmãs tinham uma delas, eu não vim de uma família pobre. Mas a gente tinha as nossas obrigações. Por que hoje as crianças não podem ter mais nada? Não, eu comecei com 15 anos. Pois te feriu em alguma coisa?
absolutamente, me fez crescer muito. Pois é, aí as pessoas, aí hoje você pega, eu com a minha empresa eu tô vendo, eu tento achar um profissional em Sete Lagoas, não consigo. As pessoas simplesmente saem pro emprego, pro primeiro emprego, você quer dar uma oportunidade, você quer dar o primeiro emprego. Como? Bom, aí tá a Raquel falando de R. Paiva Assessoria Contábil, Rua Natal 175, Canaã. Nosso tempo, Raquel, esgotou, mas eu vou fazer um convite para que você esteja conosco outras vezes, porque esse tema nós vamos continuar. É grande, né? É grande e hoje também nós vamos ter oportunidade de ainda batemos um papo ainda sobre esse estatuto, que eu quero ver o que você pensa sobre isso, porque nós vamos discutir isso no próximo programa. Pode ser? Pode, claro, vai ser um prazer. Bom, então eu quero convidar a estar conosco na campanha da construção do pavilhão lá da Vila Vicentina, onde eu me preocupo muito com esse aspecto de que a terceira idade não tem muita vez aqui no Brasil, não, isso, né? Eu acho que tem muita propaganda para criança e pouco para... E o censo acabou de falar, nós estamos ficando velhos. Nós vamos debater sobre isso também, tá, Raquel? Tá, sobre o envelhecimento da população brasileira. Então a gente vai convidá-la para que ela acione toda a equipe de colegas, companheiros da época de escola, para que nós estejamos em outubro formando, junto com o Breno, com o Cris da Transas de Pano, com todo mundo que vai fazer parte dessa equipe que vai construir o pavilhão na Vila Vicentina. Eu agradeço a sua presença e espero contar com você outras vezes para uma aula tão bonita quanto essa. Obrigada. A professora foi muito boa. Eu agradeço a todos vocês, a todos os nossos patrocinadores, em especial a Ambrasa Empreendimentos e Serviços, o Salão de Beleza da Geralda, a Transas de Pano, Casa de Carne Bastos, e também falar um pouco da Impacto, que está também trazendo novidades para o nosso cenário, e dizer que a Transas de Pano está com uma promoção, assim como o Salão de Geralda, que vale a pena todo mundo conferir. Um abraço, até o próximo programa. Precisa de dinheiro rápido e fácil? Venha para a Ambras. Empréstimos, financiamentos, recompras e muito mais para aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos federais, estaduais, municipais e Forças Armadas. Os melhores prazos e os menores juros com rapidez e qualidade você só encontra na Ambras. Rua Teófilo Otoni, 920, 3771-5656.